Meu filho contratou seguranças para me impedir de entrar no velório da minha esposa. O senhor não pode passar. Ordens do filho da falecida, disseram os homens uniformizados quando tentei me despedir de Márcia, minha companheira de 32 anos de casamento. 2 seguranças me arrastaram para fora enquanto eu gritava o nome dela. Naquela mesma noite, fiz uma ligação que mudaria tudo para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Rogério Duarte. Tenho 61 anos e o que vou contar mudou minha vida para sempre. Cheguei à funerária São Pedro, em Niterói, naquela sexta-feira de manhã, vestindo o terno azul marinho que Márcia havia passado para mim na última vez que esteve em casa. Levava nas mãos as flores que ela mais amava, rosas brancas do jardim que plantamos juntos há 15 anos. Meu coração batia com aquela mistura de dor e amor que só quem perdeu o parceiro de uma vida inteira conhece. Pensei que finalmente poderia me despedir dela. Mas quando cheguei à porta principal, havia 2 homens vestidos de preto parados como soldados. Eram grandes, sérios, com aqueles fones de ouvido que seguranças particulares usam em eventos importantes. A princípio, achei que fosse para algum velório importante, talvez algum político ou empresário conhecido. Me aproximei naturalmente, como havia feito 1000 vezes na vida, como o homem que construiu 2 empresas com as próprias mãos. Nunca imaginei que aqueles seguranças estavam ali por minha causa. Nunca imaginei que meu próprio filho os havia colocado lá para me humilhar. Com licença, senhor. Para onde o senhor vai? O mais alto me perguntou quando tentei entrar. Sua voz era fria, profissional, como se estivesse fazendo qualquer trabalho ordinário. Vim para o velório da minha esposa, Márcia Duarte. Respondi mostrando as flores. O homem olhou para o parceiro, depois tirou um papel dobrado do bolso. Abriu lentamente como se fosse uma sentença judicial. Sinto muito, senhor, mas o senhor não pode entrar. É uma ordem da família. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada no meio do inverno. Como assim não posso entrar? Eu sou Rogério Duarte. Márcia é minha esposa. Somos casados há 32 anos. Minha voz começou a falhar, mas não era de tristeza. Era de raiva, de incredulidade, de uma humilhação que jamais havia sentido na vida. O segurança não se abalou. Senhor, tenho ordens específicas do filho da senhora Márcia, Eduardo Duarte. O senhor não pode entrar neste velório. Cada palavra era como um prego sendo cravado no meu peito. Meu próprio filho, meu único descendente, o menino que segurei nos braços quando nasceu. Naquele momento, apareceram pessoas que conhecíamos. Os Tavares, amigos de toda a vida. Dona Helena, a vizinha que cuidou de Eduardo quando ele era pequeno. Meus sócios da construtora, homens que me respeitavam há décadas. Todos viram eu ali parado, discutindo com os seguranças como um intruso. Seus rostos mudaram quando perceberam o que estava acontecendo. Alguns abaixaram o olhar, outros me cumprimentaram com pena, como se eu estivesse com uma doença terminal. A vergonha subiu pelo meu pescoço como fogo. 32 anos de um casamento respeitável, e meu filho estava me transformando em um espetáculo na frente de todo Niterói. Por favor, me deixem passar. Só quero ver minha esposa uma última vez. Não me importei mais em implorar. Márcia estava ali dentro, fria, sozinha, esperando por mim. Havíamos prometido ficar juntos até que a morte nos separasse, mas não iam nem me deixar cumprir essa promessa. O segurança mais jovem parecia desconfortável. Senhor, entendemos sua dor, mas não podemos abrir exceções. Se quiser, pode ligar para o senhor Eduardo para resolver isso. Ligar para meu próprio filho para pedir permissão para ver minha esposa morta. A humilhação estava completa. Foi então que Eduardo apareceu na porta vestido num terno caro que eu havia pagado, de braços dados com Patrícia, sua esposa. Ele tinha 37 anos, mas naquele momento parecia um estranho para mim. Seus olhos estavam secos, sem uma única lágrima pela mãe morta. Patrícia me olhou com desprezo, como se eu fosse lixo na rua. Pai, disse Eduardo com uma voz que nunca havia ouvido dele.
Já conversamos sobre isso. Não queremos problemas aqui. Vá para casa. Não era um pedido. Era uma ordem do meu próprio filho. O filho que Márcia criou com tanto amor. Eduardo, por favor. Ela é minha esposa. Ela é sua mãe. Me deixe entrar, nem que seja por 5 minutos. Minha voz soava patética, eu sei. Mas naquele momento não me importei com dignidade. Só queria tocar a mão de Márcia mais uma vez. Dizer que a amei até seu último suspiro. Pedir perdão por não ter conseguido protegê-la dessa traição. Eduardo me olhou como se eu fosse um mendigo chato. Pai, você está fazendo uma cena. A mãe não gostaria de ver você assim. Melhor ir embora antes que tenhamos que chamar a polícia. Patrícia sorriu atrás dele. Um sorriso pequeno, cruel, de triunfo. Os seguranças se aproximaram. Um deles tocou meu braço gentilmente, mas com firmeza. Senhor, seria melhor o senhor ir embora. Não queremos ter problemas. Olhei em volta e vi que todos estavam nos observando. Havia idosos que conheciam Márcia desde menina, parentes que vieram de outros estados. Funcionários das minhas empresas que me respeitavam há décadas. Todo mundo vendo como meu filho me expulsava do velório da minha própria esposa, como se eu fosse um cachorro de rua. Caminhei até meu carro com as pernas trêmulas, as rosas brancas ainda nas mãos. Pessoas na rua me olhavam com curiosidade, imaginando o que aquele velho tinha feito para ser expulso de um velório. Sentei no banco do motorista e chorei como não chorava desde criança. Chorei por Márcia, que estava ali dentro sem poder me defender. Chorei pelos 32 anos de casamento que meu filho pisoteou em 5 minutos. Chorei pela humilhação, pela traição, pelo ódio que vi nos olhos do meu próprio sangue. Mas enquanto dirigia de volta para a casa vazia, algo mudou no meu peito. A tristeza estava se transformando em algo mais frio, mais calculado. Eduardo pensou que tinha me derrotado, que havia tirado tudo o que importava para mim. Mas havia algo que ele não sabia, algo que Márcia e eu havíamos planejado anos atrás, quando ainda acreditávamos que nosso filho tinha um coração. Naquela noite, quando cheguei em casa, faria uma ligação que mudaria tudo. Uma ligação que meu filho lembraria pelo resto de sua vida miserável. Márcia e eu nos conhecemos numa terça-feira de abril de 1990, no escritório de uma pequena construtora em São Gonçalo, onde ela trabalhava como secretária. Eu tinha 30 anos, ela tinha 26, e eu havia chegado ali com um projeto maluco de construir moradias decentes para famílias de trabalhadores, com um empréstimo que mal cobria os materiais. Márcia me recebeu com um sorriso que iluminou a sala inteira. Sério que você quer construir casas para gente humilde? Ela me perguntou. É isso que eu sei fazer, respondi. E daquele dia em diante, nunca mais nos separamos. Os primeiros anos foram de pura luta. Márcia largou o emprego para me ajudar com as contas, os contratos, as negociações com os bancos. Trabalhávamos das 6 da manhã até às 11 da noite num escritório minúsculo que cheirava a café requentado e sonhos não realizados. Ela cuidava dos números com uma precisão que me impressionava, e eu assentava os tijolos com as próprias mãos quando faltavam operários. Rogério, ela me dizia quando eu chegava exausto, estamos construindo algo grande, algo que vai durar para sempre. Márcia sempre enxergava o futuro quando eu só via problemas. Eduardo nasceu em outubro de 1987, depois de 3 anos tentando ter filhos. Márcia havia perdido uma gravidez antes, e quando o menino finalmente chegou saudável e berrando, choramos de felicidade por horas. Ele era minúsculo, enrugado, perfeito. Esse filho vai ser nosso orgulho. Márcia me disse enquanto o amamentava pela primeira vez. Ele vai ser melhor que nós dois juntos. Segurei ele nos braços e prometi que teria tudo que não tivemos. Educação, oportunidades, uma vida sem falta. Nunca imaginei que tanto amor se transformaria em tanto ódio. Durante os anos 90, o negócio cresceu como espuma. Márcia sacrificou seus próprios sonhos para cuidar de Eduardo e gerenciar a parte administrativa das empresas. Enquanto eu estava na obra supervisionando, ela estava em casa ajudando o menino com a lição.
cozinhando para os operários que às vezes ficavam até tarde, fazendo a contabilidade na mesa da sala de jantar. Os domingos eram sagrados. Missa com a família, almoço caseiro, passeios na lagoa de Piratininga. Pai, quando eu crescer, quero ser igual a você. Eduardo me disse quando tinha 10 anos. Márcia piscou para mim da cozinha. Construímos a primeira empresa em 1993, Construtora Duarte. Márcia insistiu que meu sobrenome fosse o único na placa. Você é quem põe a cara e os riscos, ela disse. Eu estou feliz sendo sua parceira silenciosa. Mas ela nunca foi silenciosa. Era minha conselheira, minha confidente, quem me freava quando eu queria expandir rápido demais e quem me empurrava quando tinha medo de crescer. Nas noites que eu chegava preocupado com algum projeto difícil, ela fazia chá de camomila e me escutava por horas. Problemas se resolvem um de cada vez, meu amor. Ela me dizia. Amanhã vamos ver tudo com mais clareza. Em 2005, já tínhamos 2 empresas, construção e incorporação imobiliária. Eduardo tinha 18 anos e estava estudando administração na melhor universidade particular do Rio. Era inteligente, não vou negar, mas estava começando a mostrar uma arrogância que preocupava Márcia. Rogério, o menino acha que tudo cai do céu. Ela me disse quando Eduardo chegava com carros alugados ou gastava fortunas com roupas de marca. Talvez devêssemos ensinar ele a valorizar o que tem. Mas eu achava normal. Afinal, tinha trabalhado a vida toda para que ele pudesse ter essas oportunidades. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando Eduardo conheceu Patrícia em 2007. Ela vinha de uma família de dinheiro antigo, do tipo que acha que é superior porque herdou o que outros construíram. Desde o primeiro dia, Patrícia olhava Márcia com desprezo. Sua mãe não fez faculdade? Ela perguntou a Eduardo num jantar de família. É que dá para perceber que ela é classe trabalhadora. Márcia ficou calada, mas vi como seus olhos lacrimejaram. Naquela noite ela me disse, Rogério, aquela mulher vai trazer problemas. Ela estava certa, como sempre. Os anos passaram, e a distância entre Eduardo e nós cresceu como um abismo. Ele se formou com honras, começou a trabalhar nas empresas, mas sempre com uma atitude de que merecia mais do que dávamos. Patrícia o envenenava constantemente. Seus pais são comuns. Nós merecemos ter nosso próprio dinheiro. Por que você tem que pedir permissão para o seu pai para tudo? Márcia notava e sofria em silêncio. Estamos perdendo nosso filho, ela me dizia, e não sei como trazê-lo de volta. Em 2019, Eduardo se casou com Patrícia num casamento que custou mais que minha primeira casa. Márcia e eu pagamos tudo. A igreja, o salão, a lua de mel na Europa, até o vestido de Patrícia que valia R$ 5.000. Durante a cerimônia, Eduardo nos agradeceu no discurso, mas de forma fria, formal, como se fôssemos patrocinadores e não seus pais. Patrícia nem olhou pra gente quando disseram sim. Márcia chorou durante a festa inteira, mas não era de alegria. Sinto que hoje perdemos nosso filho para sempre. Ela me sussurrou enquanto dançávamos de novo. E ela estava certa. Os últimos anos antes da doença de Márcia foram estranhos. Eduardo vinha cada vez menos em casa, sempre com desculpas, que tinha reuniões, que Patrícia estava ocupada, que preferiam passar os domingos sozinhos. Patrícia reclamava de tudo. A comida, a decoração, nossos assuntos de conversa. Vocês sempre falam de trabalho? Ela dizia com irritação. Não tem hobbies mais interessantes? Márcia cozinhava os pratos favoritos dele, mas chegavam atrasados e comiam com pressa. Temos compromissos sociais. Era sempre a desculpa. O dia que o médico deu o diagnóstico de Márcia, em janeiro de 2022, a primeira coisa que ela me disse foi: liga pro Eduardo. Quero que ele saiba que a mãe ama ele. Não importa como as coisas têm estado ultimamente. Liguei imediatamente. Pai, estou numa reunião importante. Pode esperar? É sobre sua mãe, Eduardo. É urgente. Tá bom, mas seja rápido. Quando contei que Márcia tinha câncer terminal, houve um longo silêncio. Depois, é sério.
Já procuraram uma segunda opinião? Como se fosse um problema que pudesse ser resolvido com eficiência empresarial. Naquela noite, ele não veio vê-la. Câncer de pâncreas estágio 4. Foram essas as palavras que o Dr. Augusto nos disse numa terça-feira, 16 de janeiro de 2022. Ela tem entre 3 e 6 meses de vida, Sr. Duarte. Podemos fazer quimioterapia para ganhar tempo, mas devo ser honesto. Será mais para nossa tranquilidade do que para uma cura real. Márcia apertou minha mão quando ouviu aquilo. Ela não chorou. Minha esposa nunca chorava quando as coisas ficavam difíceis. Quando começamos, ela perguntou com aquela voz firme que eu conhecia há 32 anos. Rogério e eu não vamos desistir assim tão fácil. Naquela mesma tarde, cancelei todas as minhas reuniões de negócios. Liguei para os meus gerentes e disse que até segunda ordem estaria completamente dedicado a Márcia. Mas, Sr. Duarte, temos a licitação do projeto do centro, disse Marcos, meu braço direito. Deixe o Eduardo cuidar, respondi. É para isso que ele estudou administração, e é por isso que trabalha conosco há 5 anos. Era o momento perfeito para meu filho mostrar do que era feito. Era a sua chance de se erguer quando a família precisava dele. Os primeiros dias de quimioterapia foram terríveis. Márcia vomitava a cada 2 horas. Havia perdido completamente o apetite e o cabelo lindo dela começou a cair em tufos. Dormi numa poltrona ao lado da cama do hospital, segurando a mão dela quando a dor a acordava de madrugada. Rogério, ela me dizia naqueles momentos de lucidez, promete que vai cuidar do Eduardo quando eu não estiver aqui. Promete que não vai guardar rancor se ele não souber lidar com isso. Prometi tudo o que ela pediu, mas por dentro já estava começando a me preocupar com a ausência do nosso filho. Eduardo apareceu no hospital 3 dias depois do diagnóstico, numa sexta-feira à tarde, vestido de terno e conferindo o celular constantemente. Como você está, mãe? Perguntou a Márcia, mas sem chegar muito perto da cama, como se o câncer fosse contagioso. Márcia sorriu para ele com toda a força que ainda tinha. Melhor agora que você está aqui, meu amor. Eduardo ficou exatamente 15 minutos. Pai, Patrícia está me esperando. Temos um jantar com os investidores importantes. Saiu sem beijá-la, sem abraçá-la, sem prometer que voltaria logo. As semanas passaram e a ausência de Eduardo se tornou uma ferida aberta para Márcia. Por que meu filho não vem? Ela me perguntava quando os remédios a deixavam confusa. Fiz algo errado? Ele está bravo comigo? Eu inventava que ele estava ocupado com projetos, que Patrícia tinha compromissos sociais, que vinha de noite quando ela estava dormindo. Mentiras brancas para proteger o coração de uma mulher que estava morrendo e só queria ver o filho mais uma vez. Em fevereiro, Márcia teve uma crise forte. Os médicos me disseram que provavelmente era o fim. Liguei pro Eduardo chorando no telefone. Filho, sua mãe está morrendo. Você tem que vir agora. A resposta dele congelou meu sangue. Pai, entendo que é difícil, mas Patrícia está com 3 meses de gravidez e não podemos nos expor a germes de hospital. O médico recomendou evitar lugares com pessoas doentes. Germes? Pessoas doentes? Ele estava falando da mãe moribunda como se fosse uma ameaça biológica. Márcia sobreviveu àquela crise, mas ficou muito fraca. Uma tarde de março, quando estava um pouco melhor, me pediu para levá-la em casa por algumas horas. Quero cozinhar uma última vez para minha família, ela me disse. Quero que o Eduardo venha comer a feijoada que ele gostava quando era menino. Preparei tudo. Comprei os ingredientes. Ajudei ela a cozinhar mesmo ela mal conseguindo ficar de pé. Arrumei a mesa como nos velhos tempos. Liguei pro Eduardo. Hoje é só que Patrícia e eu já temos planos. Não pode ser outro dia? Comemos sozinhos. Márcia chorou sobre o prato vazio do filho. Os últimos meses foram uma agonia emocional. Márcia perdeu 27 quilos. A pele ficou amarelada, mas os olhos continuavam procurando Eduardo toda vez que alguém entrava no quarto. Vendi ações das empresas para pagar tratamentos experimentais em clínicas particulares. Gastei mais de R$180 mil em médicos especializados, remédios importados, qualquer coisa que pudesse dar a ela mais um dia de vida. Enquanto isso,
Eduardo mandava mensagens de WhatsApp perguntando como está a situação da mãe, como se fosse um relatório empresarial. O último domingo de março, Márcia me pediu para levá-la à missa na igreja onde nos casamos. Ela estava tão fraca que tive que carregá-la do carro até o banco. Durante toda a missa, rezou por Eduardo. Minha Nossa Senhora, ouvi ela sussurrar, ajuda meu filho a encontrar o caminho de volta pra gente. Não deixa o ressentimento consumir ele quando eu não estiver mais aqui. Depois da missa, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Rogério, se um dia o Eduardo te trair, não fique calado. Dignidade se defende até contra o próprio sangue. Márcia morreu numa terça-feira, 12 de abril de 2022, às 16h37 da tarde. Eu estava segurando a mão dela quando deu o último suspiro. Suas últimas palavras foram: cuida do nosso filho, mas cuida melhor de você mesmo. Liguei pro Eduardo imediatamente. Pai, estou numa reunião. O que houve? Sua mãe acabou de morrer, Eduardo. Houve um longo silêncio. Depois, já estou indo. Ele chegou 2 horas depois, quando Márcia já estava fria. Aproximou do corpo, tocou a testa dela uma vez e disse: ela parece em paz. Não chorou. Não me abraçou. Não disse que a amava. Naquela noite, enquanto velava o corpo de Márcia na nossa casa, Eduardo saiu cedo. Patrícia não está se sentindo bem por causa da gravidez. Foi a desculpa dele. Amanhã organizamos tudo pro velório. Fiquei sozinho com minha esposa morta, lembrando 32 anos de amor verdadeiro. Falei com ela como se ainda pudesse me ouvir. Márcia, nosso filho não é mais o menino que criamos. Virou um estranho, mas prometo que vou honrar sua memória como você merece. Não sabia que no dia seguinte aquele estranho ia me humilhar da forma mais cruel que um filho pode humilhar um pai. No dia seguinte à morte de Márcia, cheguei à funerária São Pedro às 8 da manhã para organizar o velório. Tinha dormido 2 horas, mas minha cabeça estava clara. Queria que o velório da minha esposa fosse perfeito, como ela merecia, depois de uma vida de sacrifícios e amor incondicional. Levava na carteira a lista que fizemos juntos meses atrás, quando ela ainda tinha força para planejar a própria despedida. Flores brancas, música suave, deixa vir todo mundo que conhece a gente. Ela havia escrito com a letra trêmula. E deixa eles se sentirem em casa como nossa casa sempre foi. Mas quando cheguei na recepção, a moça me olhou confusa. Senhor Duarte, seu filho já esteve aqui há 1 hora. Ele já organizou tudo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim já organizou tudo? Eu sou o marido de Márcia. Sou eu quem deve tomar essas decisões. A moça nervosa me mostrou uma pasta cheia de papéis assinados. Senhor, aqui diz que Eduardo Duarte é o responsável legal pelos arranjos do funeral. Ele trouxe documentos que o acreditam como executor do testamento. Documentos que eu nunca tinha visto na vida. Eduardo chegou meia hora depois acompanhado de Patrícia e um homem mais velho de terno caro que eu não conhecia. Pai, deixa eu te apresentar o Dr. Henrique, nosso advogado da família. Nosso advogado? Eu trabalhava havia 30 anos com o Dr. Antônio, meu advogado de confiança, desde quando Eduardo tinha advogados próprios para assuntos de família. Senhor Duarte, o Dr. Henrique me disse com um sorriso falso. Entendemos que o senhor está passando por um momento muito difícil. Por isso, seu filho assumiu toda a papelada para poupar o senhor do estresse. Estresse? Como se organizar o funeral da minha esposa fosse um incômodo administrativo. Eduardo, quero revisar todos os arranjos. Sua mãe tinha ideias específicas sobre como queria a despedida. Meu filho me olhou com uma paciência fingida que me enfureceu. Pai, tudo já está decidido. Contratei a melhor funerária, o melhor serviço, as melhores flores. Patrícia cuidou dos detalhes estéticos. Patrícia, a mulher que mal conhecia Márcia, tinha cuidado dos detalhes do funeral dela? E as flores brancas que ela queria? Perguntei. Mudamos para orquídeas roxas. Patrícia respondeu com um sorriso. São mais elegantes para uma cerimônia dessa categoria. Categoria? Como se o funeral de Márcia fosse um evento social que precisava ser classificado segundo padrões de classe.
Sua mãe odiava orquídeas roxas, disse pro Eduardo. Ela sempre dizia que pareciam flores artificiais. Eduardo suspirou como se eu fosse uma criança birrenta. Pai, a mãe não pode mais dar opinião. Temos que tomar as melhores decisões para honrar a memória dela. Temos. Como se eu não fizesse parte desse temos. Como se 32 anos de casamento não me dessem o direito de decidir como me despedir da minha própria esposa. O pior veio quando revisei a lista de convidados. Tinham eliminado metade das pessoas que Márcia considerava importantes. Os colegas de trabalho dos anos 80, os vizinhos que ajudaram ela quando Eduardo era pequeno, os operários das minhas empresas que a conheciam há décadas. Essas pessoas não se encaixam no perfil do evento, explicou Patrícia. Queremos que seja uma cerimônia distinta, não uma reunião de bairro. Distinta. Márcia, a mulher mais distinta que conheci na vida, mas não pelo dinheiro, e sim pelo coração, reduzida a critérios de classe social por uma nora snob. Quando protestei, o advogado Henrique interferiu. Senhor Duarte, legalmente seu filho tem autoridade para tomar essas decisões. Sua esposa modificou o testamento ano passado e o nomeou executor único dos assuntos dela. Isso era impossível. Márcia e eu fizemos nossos testamentos juntos com o Dr. Antônio em 2020. Nunca modificamos. Quero ver esses documentos. Exigi. Claro, disse Henrique. Mas estão em processo de legalização. O senhor os terá em alguns dias. Dias depois do velório, quando já não importaria mais. Naquela tarde, as amigas de Márcia começaram a me ligar confusas. Rogério, por que você não está organizando o velório? Dona Luísa me perguntou. Por que seu nome não aparece no convite? Tive que explicar 20 vezes que meu filho havia assumido tudo. E você concorda? Perguntou Marcos, meu gerente de confiança. Eu não concordava com nada, mas não sabia como explicar que me sentia um estranho na minha própria tragédia, como se fosse um ator secundário na peça mais importante da minha vida. Naquela noite, Patrícia escolheu o caixão mais caro do catálogo, mogno importado com ferragens de bronze, forrado com seda italiana. É o que a senhora Márcia merece, ela disse. Mas eu sabia que era para impressionar pessoas, para mostrar o nível econômico da família. Márcia teria odiado essa ostentação. Ela sempre dizia, Rogério, quando eu morrer, não gasta dinheiro com luxos. É melhor dar para quem precisa. Mas Patrícia não conhecia Márcia. Só conhecia a versão que havia inventado na cabeça. A sogra de classe baixa que precisava ser melhorada postumamente. Antes de sair da funerária, tentei mais uma vez falar com Eduardo sozinho. Filho, sei que você está magoado com a morte da sua mãe, mas isso não está certo. Eu sou o marido dela. Tenho direito de participar das decisões. Eduardo me olhou com uma frieza que nunca tinha visto nos olhos dele. Pai, a mãe e eu conversamos muito nos últimos meses. Ela me contou coisas sobre você também, sobre o casamento de vocês, sobre como ela realmente se sentia. Senti o chão mexer debaixo dos meus pés. Que coisas? Coisas que vão te machucar muito se você ouvir aqui na frente de todas essas pessoas. Era uma ameaça. Meu próprio filho estava me ameaçando. Naquela noite voltei para minha casa vazia, com o coração partido e a mente cheia de perguntas que não tinha coragem de responder. A casa ainda cheirava a Márcia, aos remédios dela, às flores que os vizinhos tinham trazido, aquela mistura de tristeza e amor que fica quando alguém muito querido vai embora para sempre. Sentei na poltrona onde Márcia e eu assistimos tantos filmes juntos, onde ela tricotava enquanto eu revisava plantas de construção, onde planejamos nossos sonhos por 32 anos. Na mesa de jantar ainda estavam os comprimidos que ela não ia mais precisar. O copo de água pela metade. O caderno onde ela anotava coisas que queria me dizer quando tivesse força para conversar. Abri aquele caderno com as mãos trêmulas e encontrei algo que partiu minha alma. Rogério, se algo acontecer comigo, cuida do Eduardo, mas não permite que ele te desrespeite. Dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de você, se você não permitir. Você me ensinou isso quando éramos jovens e pobres, mas orgulhosos.
Márcia havia escrito aquilo apenas 2 semanas antes de morrer, quando ainda esperávamos que Eduardo reagisse e voltasse a ser o filho amoroso que criamos. Ela havia pressentido que algo assim poderia acontecer. Tinha visto nos olhos do nosso filho aquela frieza que me recusei a reconhecer. Estava lendo as anotações dela quando o telefone tocou. Eram 11h30 da noite. Era Eduardo. Pai, precisamos conversar sobre amanhã. Sua voz soava diferente, mais confiante, como quando falava com fornecedores ou clientes difíceis. O que foi, filho? Tem algum problema com os preparativos? Sim, tem um problema. Decidimos que é melhor o senhor não vir ao velório amanhã. As palavras caíram como pedras na minha cabeça. Como assim não vir? Como assim não vir ao velório da minha própria esposa? Eduardo, não estou entendendo. Do que você está falando? Pai, Patrícia e eu conversamos com a psicóloga que atende famílias em luto. Ela explicou que às vezes a dor pode fazer as pessoas agirem de forma irracional, dizer coisas machucantes sem pensar. Psicóloga? Que psicóloga? Desde quando Eduardo consultava psicólogo sem me contar nada? Filho, não sei de que psicóloga você está falando, mas estou perfeitamente bem. Só quero me despedir da sua mãe como ela merece. Pai, mas esse é o problema. O senhor não está bem. Notamos isso nos últimos meses. Seu comportamento errático, suas reações exageradas, a forma como trata a Patrícia quando ela vem visitar. Comportamento errático? Reações exageradas? Do que meu filho estava falando? As únicas reações que tive foram de dor vendo Márcia morrendo e de tristeza porque ele não vinha visitá-la. Eduardo, não sei o que te contaram, mas nunca tratei Patrícia mal. Pelo contrário, sempre fui respeitoso com ela, mesmo quando ela foi grosseira com sua mãe. Está vendo, pai? É exatamente disso que estou falando. Patrícia nunca foi grosseira com a mãe. O senhor tem uma percepção distorcida da realidade. Percepção distorcida? Meu filho estava me dizendo que eu era louco. Eduardo, me escuta bem, eu sou seu pai e sou o marido da Márcia. Amanhã vou estar naquele velório. Goste você ou a Patrícia, é meu direito e minha obrigação. Houve um longo silêncio do outro lado. Depois ouvi a voz de Patrícia ao fundo, sussurrando algo que não conseguia entender. Pai, disse Eduardo quando voltou ao telefone. Se o senhor for amanhã, vai fazer uma cena. Vai estragar a cerimônia. Vai desrespeitar a memória da mãe. Desrespeitar? Eu, que tinha dedicado os últimos meses da minha vida a cuidar dela dia e noite, eu ia desrespeitá-la? O que você quer dizer com que não posso entrar? Ela é minha esposa, Eduardo. Já não era uma conversa entre pai e filho. Era uma negociação hostil entre inimigos. Ex-esposa, pai. A mãe se divorciou de você mentalmente há anos. Aquelas palavras me atravessaram como balas. O que você está dizendo? Sua mãe e eu éramos casados e apaixonados até o último dia da vida dela. É o que o senhor acredita, pai. Mas a mãe me contou muitas coisas nesses últimos meses. Contou como era infeliz, como o senhor era controlador, o quanto se arrependia de ter sacrificado a vida por você. Era impossível. Márcia nunca tinha dito essas coisas. Márcia nunca tinha pensado essas coisas. Foi então que ouvi claramente a voz de Patrícia gritando ao fundo. Não deixa esse velho amargo vir, deixa ele ficar na casa dele chorando sozinho. E o pior de tudo, Eduardo não a calou. Não pediu para ela respeitar o pai. Não defendeu minha dignidade. Simplesmente ficou em silêncio enquanto sua esposa me insultava do outro lado do telefone. Você ouviu isso, Eduardo? Vai permitir que sua esposa fale assim comigo? Pai, Patrícia está grávida e muito sensível. Além disso, ela também está machucada com a morte da mãe. Elas se amavam muito. Mentira. Patrícia mal tolerava a Márcia, mas meu filho preferia a versão da esposa à realidade que tinha vivido por anos. Eduardo, vou te falar mais uma vez. Amanhã vou estar naquele velório. Pode colocar os seguranças que quiser, pode inventar as desculpas que conseguir pensar, mas vou me despedir da minha esposa. Desliguei o telefone sem esperar resposta. Minhas mãos tremiam de raiva, de dor, de uma decepção tão profunda que era difícil respirar.
Fiquei acordado a noite toda olhando fotos de Márcia, lendo as cartas de amor que ela me escreveu do hospital. Rogério, você é o homem mais bondoso que conheci. Cuida do nosso filho, mas cuida melhor de você mesmo. Como podia cuidar de um filho que tinha declarado guerra contra mim? Às 4 da manhã, encontrei uma carta que Márcia tinha escondido na minha gaveta. A letra estava trêmula, mas a mensagem era clara. Meu amor, se você está lendo isso é porque não estou mais com você. Quero que saiba que esses 32 anos foram os mais felizes da minha vida. Você foi o marido perfeito, o pai que nosso filho precisava, o homem que qualquer mulher sonharia ter ao lado. A carta continuava. Se um dia alguém tentar convencer você do contrário, não acredite. Nosso amor foi real, foi puro, foi para sempre. E se o Eduardo um dia fizer algo que te machuque muito, lembra que ele é nosso filho, mas você também tem que se respeitar. Não deixa ninguém, nem mesmo nosso sangue, pisar na sua dignidade. Chorei sobre aquela carta até o sol nascer. Márcia tinha sabido que algo assim poderia acontecer. Por isso me deixou aquela carta, para eu lembrar da verdade quando as mentiras tentassem me confundir. Às 6 da manhã, tomei banho. Vesti o terno preto que Márcia tinha passado para mim pela última vez. Peguei as rosas brancas do jardim e dirigi até a funerária São Pedro. Não importava o que Eduardo tinha planejado. Não importava quantos seguranças ele tinha colocado. Ia me despedir da minha esposa. Ia cumprir a promessa que fiz 32 anos atrás de ficar com ela até que a morte nos separasse. E se tivessem que me tirar à força, pelo menos o mundo inteiro veria quem era o verdadeiro vilão dessa história. Pelo menos as pessoas saberiam que Rogério Duarte lutou até o fim pelo amor da vida dele. Quando cheguei à funerária São Pedro naquela manhã, meu coração apertou vendo que havia de fato 2 seguranças particulares parados na entrada principal, como soldados guardando um banco. Eram homens grandes, sérios, com aqueles uniformes pretos e fones de ouvido que as empresas de segurança mais caras do Rio usam. Por um momento pensei que talvez fossem para proteger algum político ou empresário importante que tinha vindo ao velório. Mas quando me aproximei com minhas rosas brancas na mão e vi como me olharam, soube imediatamente que estavam ali por minha causa. Meu próprio filho havia contratado seguranças para me impedir de entrar no velório da minha própria esposa. A humilhação estava completa, mas eu ainda não sabia até onde chegava a traição. "Bom dia, senhor." O mais alto me disse quando me aproximei da porta. Sua voz era profissional, mas firme, como alguém acostumado a lidar com situações difíceis. "Para onde o senhor está indo?" "Vim para o velório da minha esposa, Márcia Duarte", respondi, tentando manter a dignidade mesmo com a voz tremendo. "Sou Rogério Duarte, marido dela." O homem trocou um olhar com o parceiro e depois tirou um papel dobrado do bolso interno do paletó. Desdobrou devagar, como se fosse uma ordem judicial. "Sinto muito, Sr. Duarte, mas o senhor não pode entrar. É uma ordem da família." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. "Como assim não posso entrar? Somos casados há 32 anos. Eu sou o marido da Márcia." Minha voz começou a subir de tom, não por agressividade, mas por desespero. O segurança manteve o profissionalismo, mas pude ver nos olhos dele que a situação o incomodava. "Senhor, entendemos sua dor, mas temos ordens específicas do Sr. Eduardo Duarte, filho da falecida senhora. Ele nos contratou para evitar tumultos durante a cerimônia." Tumultos? Que tumultos um homem de 61 anos poderia causar, querendo apenas se despedir da esposa morta? Que imagem Eduardo pintou de mim para justificar essa humilhação pública? Naquele momento, pessoas conhecidas começaram a chegar. Os Tavares, amigos de toda a vida. Seu Arnaldo, meu sócio na segunda empresa. As irmãs Costa, que eram amigas de Márcia desde a juventude. Operários das minhas construtoras que a conheciam há décadas. Todos me viram ali parado, discutindo com os seguranças como se fosse um intruso perigoso. Seus rostos mudaram quando perceberam o que estava acontecendo. Alguns abaixaram os olhos, envergonhados. Outros me cumprimentaram com pena, como se eu fosse vítima de alguma tragédia adicional. Seu Arnaldo se aproximou confuso. "Rogério,
O que está acontecendo aqui? Não sabia o que responder sem parecer louco. Foi então que Maria, a irmã mais nova de Márcia, saiu da funerária chorando. Maria tinha sido como uma irmã para mim todos esses anos. A tia favorita de Eduardo, aquela que sempre defendeu a união da nossa família. Quando me viu ali fora com os seguranças, seu rosto de surpresa partiu meu coração. Rogério, por que você está aqui fora? Por que não está lá dentro com a Márcia? Não me deixam entrar, Maria. Eduardo colocou seguranças para eu não poder me despedir da minha esposa. Maria ficou muda por alguns segundos, como se não conseguisse processar o que acabava de ouvir. Isso é impossível, Rogério. Deve ser um mal-entendido. Mas Maria entrou para buscar explicações e voltou 20 minutos depois com os olhos vermelhos e uma expressão que nunca tinha visto nela. Rogério, ela me disse com a voz quebrada. O Eduardo me disse que você maltratou a Márcia durante os últimos anos. Que ela não queria te ver nos últimos dias dela. Que ela pediu especificamente para você não vir ao velório. O mundo parou ao meu redor. Maltratado. Eu tinha maltratado Márcia, a mulher que foi o amor da minha vida, por quem vendi ações para pagar os tratamentos que cuidei dia e noite por meses. Maria, você sabe que isso é mentira. Você viu como cuidei da Márcia até o último dia. Rogério, não sei no que acreditar. Maria me respondeu, e pude ver nos olhos dela que já estava duvidando de mim. O Eduardo me mostrou mensagens de WhatsApp onde a Márcia reclamava de você. Contou que ela tinha falado com uma psicóloga porque se sentia emocionalmente abusada. Mensagens de WhatsApp? Psicóloga? Quando Márcia teria tempo para escrever mensagens reclamando de mim se eu estava com ela 24 horas por dia? Maria, isso é impossível. Márcia e eu não tínhamos problemas no nosso casamento. Pelo contrário, estávamos mais unidos do que nunca durante a doença dela. Mas já podia ver que a semente da dúvida tinha sido plantada na mente de Maria, como provavelmente foi plantada na mente de toda a família. Foi então que entendi a dimensão completa da traição do meu filho. Ele não tinha apenas me afastado do velório de Márcia. Não tinha apenas assumido o controle de todas as decisões sem me consultar. Ele tinha construído uma narrativa completa, onde eu era o vilão da história. Tinha convencido todos os nossos conhecidos de que eu era um velho abusador que fez a esposa sofrer por anos. Tinha destruído 32 anos de um casamento respeitável, com mentiras calculadas e provas fabricadas. E o pior de tudo, tinha usado a morte de Márcia como a oportunidade perfeita para executar o plano, sem ela poder me defender. Maria, disse a ela com toda a dignidade que me restava, você conhece a Márcia desde criança. Veio na nossa casa milhares de vezes durante 32 anos. Em todo esse tempo, você alguma vez viu algum sinal de que eu a maltratava? Alguma vez viu ela triste, com medo ou infeliz comigo? Maria ficou pensando por alguns segundos, e por um momento vi nos olhos dela um lampejo de verdade. Não, Rogério, nunca vi nada disso. Sempre achei que vocês tinham o casamento mais sólido que conheci. Então confia no que você viu durante 32 anos, não no que o Eduardo diz que aconteceu nos últimos meses. Mas já era tarde demais. A dúvida tinha sido semeada, e dúvidas crescem mais rápido que a verdade. Naquele momento chegou um carro preto de onde Eduardo e Patrícia desceram, vestidos de luto, mas com uma atitude que não parecia de dor, mas de triunfo. Patrícia usava um vestido preto muito caro e óculos escuros, como se fosse uma atriz chegando numa estreia. Eduardo vestia um terno que eu tinha pagado, e quando me viu ali fora com os seguranças, sua expressão não foi de surpresa. Foi de satisfação, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ele tinha planejado. Aproximou de mim com aquele sorriso falso que tinha aperfeiçoado nos últimos anos, aquele sorriso que usava com clientes difíceis ou fornecedores problemáticos. Pai, me disse com uma voz teatralmente triste. Já conversamos sobre isso ontem à noite. Não queremos problemas aqui. A mãe não ia querer que você fizesse uma cena no velório dela. Uma cena. Querer me despedir da minha esposa era fazer uma cena. Patrícia ficou alguns metros atrás,
mas pude ver que estava sorrindo atrás dos óculos escuros. Um sorriso pequeno, cruel, de alguém que estava aproveitando cada segundo da minha humilhação. Eduardo, disse a ele com a pouca dignidade que me restava. Isso não está certo. Eu sou o marido dela. Tenho o direito de estar aqui. Você não tem mais direitos sobre a mãe, pai. Esses direitos acabaram quando decidiu tornar a vida dela impossível nos últimos meses. Era a mentira perfeita contada em público, na frente de todos os nossos conhecidos, e eu não tinha como me defender sem parecer exatamente o que ele dizia que eu era. Um velho irracional e problemático. As pessoas começaram a se aglomerar, observando a cena. Vi rostos conhecidos, colegas da construtora, vizinhos antigos, parentes distantes que tinham vindo de outros estados. Todos testemunhando como meu filho me expulsava do velório da minha própria esposa, como se eu fosse um cachorro de rua. Eu podia ver a confusão nos olhos deles, a dúvida se instalando. O que será que ele fez para a própria família não querer ele aqui? Deviam estar pensando. Um dos seguranças tocou meu braço, gentil, mas firme. Senhor Duarte, seria melhor o senhor ir embora. Não queremos problemas maiores. Olhei para os olhos de Eduardo uma última vez, procurando algum sinal do menino que criei, do filho que segurei nos braços, que me disse que queria ser como eu quando crescesse. Mas só vi frieza, cálculo e uma satisfação cruel de quem acabava de vencer uma batalha. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida, Eduardo, disse baixo, só para ele ouvir. Um dia, você vai olhar para trás e vai lembrar do dia que traiu o homem que te deu tudo. Eduardo não respondeu. Apenas acenou para os seguranças que me acompanharam até meu carro. Caminhei com as pernas trêmulas, as rosas brancas ainda nas mãos, a cabeça erguida mesmo com a humilhação queimando como fogo na alma. Entrei no carro, coloquei as rosas no banco do passageiro onde Márcia sempre sentava e dirigi até um lugar tranquilo perto da lagoa de Piratininga. Ali, sozinho, chorei como não chorava desde criança. Chorei por Márcia, que estava ali dentro da funerária sem poder me defender. Chorei pelos 32 anos de casamento que meu filho pisoteou em 5 minutos. Chorei pela humilhação, pela traição, pelo ódio que vi nos olhos do meu próprio sangue. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo estava mudando dentro do meu peito. A tristeza estava se transformando em algo mais frio, mais calculado, mais perigoso. Eduardo pensou que tinha me derrotado. Patrícia pensou que tinha conseguido tudo o que queria. Ambos acreditavam que Rogério Duarte era um velho inofensivo que podiam pisar sem consequências. Mas havia algo que não sabiam. Algo que Márcia e eu tínhamos planejado anos atrás, quando ainda esperávamos que nosso filho tivesse honra. Algo que eu tinha guardado como última defesa contra a possibilidade de traição, que Márcia, com sua intuição de mãe, já pressentia. Sequei as lágrimas, respirei fundo e peguei o celular. Era hora de fazer a ligação que mudaria tudo. A ligação que meu filho lembraria pelo resto da vida miserável dele. 2 semanas depois do velório de Márcia, quando ainda acordava todas as manhãs esperando ouvir a voz dela me chamando da cozinha, recebi uma ligação que nunca esperei. Era Eduardo. Sua voz soava diferente, mais suave, quase como o menino que costumava me pedir desculpas quando quebrava alguma coisa jogando bola no quintal. Pai, podemos conversar? Patrícia e eu estivemos pensando muito sobre o que aconteceu no dia do velório. Por um momento meu coração se encheu de uma esperança desesperada. Talvez meu filho tivesse refletido. Talvez tivesse percebido a crueldade do que fez. Talvez a dor de perder a mãe o tivesse feito repensar a importância da família. Claro, filho, quando você quiser. Minha casa está sempre aberta para você. Melhor nos encontrarmos no escritório, pai. Em território neutro. Território neutro. Como se minha própria casa fosse território inimigo. Como se o lugar onde ele cresceu, onde Márcia o criou com tanto amor, fosse agora um campo de batalha, do qual era preciso se proteger. Mas aceitei. Depois de 2 semanas de dor e solidão absoluta, qualquer oportunidade de reconciliação com meu filho valia a pena. Quando é bom para você,
Perguntei com uma voz que soava pateticamente esperançosa até para os meus próprios ouvidos. Amanhã às 3 da tarde, no escritório principal da construtora Duarte. O escritório que construí tijolo por tijolo, onde ele brincava quando criança enquanto eu trabalhava aos sábados, onde Márcia vinha trazer almoço caseiro nos domingos, quando tínhamos projetos urgentes. Aquela noite dormi melhor do que tinha dormido desde a morte de Márcia. Pela primeira vez em semanas, me permiti imaginar que talvez tudo tivesse sido um terrível mal-entendido, uma reação exagerada da dor da perda. Talvez Eduardo tivesse ficado tão desesperado por provar que conseguia lidar com a situação que tomou decisões erradas. Talvez Patrícia, na gravidez e na dor, tivesse influenciado negativamente as decisões dele. Acordei cedo, tomei banho com cuidado, vesti o terno azul que Márcia sempre dizia que me deixava distinto. Até cortei o cabelo no barbeiro onde ia há 20 anos, como se estivesse indo para um compromisso importante. Queria parecer o pai que Eduardo podia respeitar. Como o avô que o filho dele, por nascer, merecia conhecer. Cheguei ao escritório 15 minutos antes da hora combinada. O prédio que construí nos anos 90 parecia exatamente o mesmo. A placa Construtora Duarte, brilhando sob o sol da tarde. O jardim que Márcia tinha projetado florescendo com as plantas favoritas dela. A recepção elegante, mas não ostentosa, que refletia nossos valores de trabalho duro e sucesso merecido. Esperei no meu antigo escritório, cercado pelos diplomas e prêmios que acumulei durante 30 anos de construção honesta. Nas paredes estavam fotos dos nossos projetos mais importantes. O conjunto habitacional para famílias de classe média, o prédio comercial que foi meu primeiro grande sucesso, a escola primária que construímos sem fins lucrativos no bairro onde Márcia cresceu. Cada foto contava a história de uma vida dedicada a construir não apenas prédios, mas um legado de família. Eduardo chegou exatamente às 3, acompanhado de Patrícia e, para minha surpresa, do mesmo advogado que tinha aparecido no velório, o Dr. Henrique. Patrícia estava radiante apesar do luto, com um vestido preto elegante que acentuava a gravidez de 4 meses. Ela tinha aquele sorriso que aprendi a reconhecer, o sorriso de alguém que está prestes a conseguir o que quer. Eduardo me abraçou, e por um segundo senti que estava recuperando meu filho. O abraço era genuíno, caloroso, como os abraços que ele me dava quando voltava da faculdade, cheio de planos e sonhos. Pai, sinto muito por tudo que aconteceu. Acho que todos reagimos mal por causa da dor. Aquelas palavras foram como água fresca para minha alma sedenta. A Patrícia acha que devemos te dar uma chance, continuou Eduardo. E pela primeira vez em meses, minha nora me olhou sem desprezo. Refletimos muito sobre o que a mãe ia querer para nossa família. Mãe. Era a primeira vez que Patrícia se referia a Márcia como mãe, em vez de senhora Márcia, ou simplesmente ignorar a existência dela. Sabemos que esses meses foram muito duros para o senhor, pai. Perder a companheira de uma vida inteira não é fácil em nenhuma idade. A voz dele soava madura, compreensiva, como a do homem responsável que sempre esperei que ele se tornasse. Queremos que faça parte das nossas vidas, que conheça seu neto quando nascer, que continuemos sendo uma família como a mãe ia querer. As lágrimas saíram sem permissão. Por 2 semanas tinha vivido com a certeza de que havia perdido não só minha esposa, mas também meu filho, e a possibilidade de conhecer meu neto. Eduardo, você não sabe como me deixa feliz ouvir isso. Sua mãe estaria tão orgulhosa de ver você maduro, responsável, pensando na família acima de qualquer diferença pessoal. Patrícia se aproximou e pegou minha mão com uma delicadeza que nunca conheci dela. Senhor Duarte, ela me disse, eu também tenho refletido muito. Talvez tenha julgado algumas situações de forma errada. A gravidez me deixa muito sensível, e a dor pela perda da senhora Márcia me confundiu. Era a primeira vez que a ouvia se referir a Márcia com respeito. A primeira vez que admitia ter errado em algo. Poderíamos ser parceiros de novo, pai. Como antes, quando eu era menino, e você me levava para os canteiros de obras para me ensinar o negócio.
Eduardo se aproximou da janela de onde se via a cidade que ajudamos a construir com nossos projetos. Lembro quando você me explicou que cada prédio era como uma família. Precisava de fundações sólidas, estrutura forte e muito amor para durar para sempre. Aquelas palavras foram direto para o meu coração. Era exatamente a filosofia que ensinei a ele desde pequeno. A mesma que Márcia apoiava quando me via trabalhar até tarde planejando cada detalhe dos nossos projetos. Mas precisamos fazer algumas mudanças legais primeiro. Ele continuou. Para proteger o patrimônio da família, especialmente agora que o bebê está vindo. O advogado Henrique abriu a pasta e tirou uma pasta cheia de documentos perfeitamente organizados. Senhor Duarte, ele me disse com o sorriso profissional que tinha aperfeiçoado durante anos de prática jurídica. Preparamos alguns documentos que vão facilitar a transição geracional das empresas. É algo que toda família empresarial de sucesso deve fazer eventualmente. Os papéis pareciam oficiais, sérios, cheios de termos jurídicos que não entendia completamente, mas que soavam razoáveis vindos de um advogado com as credenciais do Henrique. É só uma formalidade, pai, Eduardo explicou, mas necessária para podermos trabalhar juntos sem complicações burocráticas. Uma transferência temporária de autoridade enquanto reorganizamos a estrutura empresarial. Assina esses documentos hoje. Patrícia me disse com um sorriso que agora me parecia genuinamente afetuoso. E amanhã jantamos em família. Podemos começar a planejar como queremos que seja a relação do nosso filho com o avô. A palavra avô me encheu de uma emoção que não sentia desde antes da doença de Márcia. Finalmente ia ter um neto. Finalmente ia poder continuar o legado de família que tanto trabalho me custou construir. Peguei a caneta que Henrique me ofereceu sem ler todos os detalhes. Confiava no meu filho. Confiava que a dor nos tinha ensinado a todos o quanto a família era importante. Assinei cada documento com a mão trêmula. Não de nervos, mas de emoção. Amanhã às 8 em ponto, Eduardo me disse enquanto guardava os papéis. A Patrícia vai fazer aquele frango assado que você gosta tanto. Aquela noite, voltei para casa sentindo um homem novo. Pela primeira vez desde a morte de Márcia, consegui jantar sem chorar sobre o prato vazio. Liguei para Maria para contar que Eduardo e eu tínhamos nos reconciliado, que ia ser um avô presente, que talvez tudo sobre o velório tivesse sido um terrível mal-entendido causado pela dor. Fico muito feliz, Rogério, ela me disse, embora sua voz soasse cautelosa. Espero que dessa vez dê tudo certo. Dormi abraçado no travesseiro de Márcia, sussurrando para ela que nosso filho tinha reconsiderado, que íamos ser uma família de novo, que nosso neto ia crescer conhecendo o amor que nós dois construímos por 32 anos. No dia seguinte, acordei cedo e comprei flores para Patrícia, um presente para o bebê a caminho, uma garrafa do vinho que costumávamos beber nas celebrações de família. Mas quando cheguei na casa de Eduardo às 8 em ponto, ninguém abriu a porta. Liguei para o telefone. Não atendeu. Toquei a campainha por 1 hora. A casa estava vazia, escura, silenciosa como um túmulo. 3 dias depois de ter esperado inutilmente na porta da casa de Eduardo, consegui localizá-lo no que tinha sido meu escritório principal na construtora Duarte. Mas quando cheguei, a surpresa foi total. A placa já não dizia Construtora Duarte. Agora dizia Duarte e Associados Empreendimentos Imobiliários. Meu nome tinha sido relegado a uma menção secundária na empresa que fundei com as próprias mãos, com o suor de 30 anos de trabalho, com Márcia como apoio incondicional durante décadas de sacrifícios compartilhados. A secretária que me conhecia há 15 anos me olhou confusa quando pedi para ver Eduardo. Senhor Duarte, ela me disse com evidente desconforto. O senhor tem hora marcada? O senhor Eduardo está muito ocupado reorganizando a estrutura diretiva. Hora marcada? Eu precisava de hora marcada para ver meu próprio filho na empresa que construí. Eduardo me recebeu no que tinha sido meu escritório, mas tudo tinha mudado. Os diplomas e prêmios que acumulei durante 3 décadas tinham sido substituídos por novos certificados em nome de Eduardo Duarte, presidente executivo.
As fotos dos nossos projetos familiares tinham sido trocadas por renders de empreendimentos imobiliários de luxo que nunca tinha visto. Até a foto de Márcia, que sempre esteve na minha mesa, tinha desaparecido, substituída por uma imagem de Patrícia no vestido de noiva. Meu filho estava sentado atrás da mesa que foi minha por 20 anos, revisando papéis com a concentração de alguém gerenciando um império que sempre foi dele. Quando levantou o olhar, não vi culpa nos olhos. Vi satisfação. Pai, tudo bem? Desculpa não ter conseguido te ver antes, mas estivemos reorganizando muitas coisas. O tom era profissional, cordial, como o que usava com fornecedores menos importantes. Não havia rastro do filho arrependido que me abraçou 3 dias atrás. Então esse era o plano desde o começo. Perguntei, sentindo raiva e decepção subindo pela garganta como bilha amarga. A reconciliação, os pedidos de desculpa, a promessa de jantar em família. Eduardo se recostou na cadeira com uma tranquilidade que congelou meu sangue. Pai, negócios são negócios. Tinha que garantir que a transição fosse o mais eficiente possível. A mãe estaria orgulhosa de ver como estou gerenciando o patrimônio da família. Orgulhosa. Sua mãe estaria orgulhosa de ver você roubar a empresa que construímos juntos. Estaria orgulhosa de ver você mentir para o próprio pai. Minha voz estava começando a falhar. Não de tristeza, mas de uma raiva que vinha segurado por semanas. Eduardo suspirou como se eu fosse um cliente difícil que não entendia as condições de um contrato. Pai, isso não é roubo. É uma transição geracional normal. Todos os negócios de família passam por isso eventualmente. Os fundadores envelhecem, perdem capacidade de decisão e a nova geração assume o controle. Perder capacidade de decisão. Eu, que tinha gerenciado 3 empresas simultaneamente por décadas, que tinha navegado crises econômicas que teriam afundado empresários menos experientes. Naquele momento, Patrícia entrou sem bater, como se fosse dona do lugar. Usava um vestido caro de maternidade e um sorriso que já não fingia ser gentil. Aproximou da mesa onde Eduardo estava sentado e colocou a mão possessiva no ombro dele, como marcando território. Ah, o velho finalmente entendeu. Ela disse com uma risada cristalina que me machucou mais que qualquer grito. Não havia nenhuma pretensão na voz dela. Era a risada genuína de alguém que tinha vencido uma guerra longa e calculada. Sempre soubemos que você era um empecilho, Rogério. Um obstáculo para o crescimento real dessas empresas. A forma casual como pronunciou meu nome, sem o respeito que usou durante anos de hipocrisia, mostrou até que ponto tinham planejado essa humilhação. Patrícia, disse a ela tentando manter alguma dignidade, recebi você na minha família como uma filha. Respeitei você mesmo quando tratou a Márcia mal. É assim que retribui 30 anos de consideração? A risada dela ficou mais forte, mais cruel. Como uma filha. Por favor, Rogério. Você sempre foi condescendente comigo. Sempre me fez sentir inferior a vocês. Como se eu devesse agradecer por ser aceita no mundinho de classe média baixa de vocês. Classe média baixa? Tínhamos construído um império que valia milhões de reais. Tínhamos dado emprego a centenas de famílias. Contribuímos para o desenvolvimento do Rio de Janeiro por décadas. Mas para Patrícia nunca fomos suficientes porque nosso dinheiro cheirava a trabalho honesto, e não a herança aristocrática. E você, Eduardo? Perguntei para o meu filho, esperando que pelo menos ele tivesse a decência de sentir alguma vergonha. Vai permitir que sua esposa fale assim comigo? Vai ficar calado enquanto ela insulta sua família? Eduardo não levantou o olhar dos papéis que estava revisando. Não defendeu minha dignidade. Não pediu respeito a Patrícia. Simplesmente continuou trabalhando como se eu fosse um funcionário problemático que tinha que ser tolerado, até encontrar forma de demiti-lo. Pai, a Patrícia tem razão sobre algumas coisas. Durante anos você manteve essas empresas com uma mentalidade limitada. Projetos pequenos, lucros pequenos, ambições pequenas. Ambições pequenas? As mesmas ambições que pagaram a universidade mais cara do Rio. Viagens pela Europa, carros de luxo. 30 anos construindo isso para você, e me expulsa como um cachorro. Patrícia riu de novo, aquela risada que me perseguiria por anos.
Não seja dramático, pai, disse Eduardo, finalmente me olhando com a paciência fingida de alguém explicando algo óbvio para uma criança lenta. Vamos te dar uma pensão, R$ 500 por mês. É mais do que muitos aposentados recebem, e considerando que você já não agrega valor às operações, é bastante generoso. R$ 500. Era essa a avaliação que meu filho fazia de 30 anos de trabalho, de uma vida dedicada a construir o futuro dele? Márcia e eu gastávamos mais que isso num jantar de aniversário. R$ 500? Repeti sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Eduardo, essas empresas valem mais de 5 milhões de reais. As contas bancárias têm mais de 2 milhões em caixa. As propriedades que acumulamos valem outros 3 milhões. E você me oferece R$ 500 por mês como se fosse um favor? Patrícia se levantou e caminhou até a janela com aquela elegância estudada que tinha aperfeiçoado nos anos de casamento com meu filho. Rogério, esses números correspondem ao passado. Estamos numa etapa nova. O Eduardo está reestruturando tudo com uma visão de futuro. Já não é sobre quanto as coisas valiam quando você gerenciava, mas quanto vão valer quando gerenciadas por alguém com educação moderna e conexões reais. Levantei da cadeira, sentindo a humilhação pesando nos ombros como um fardo físico. Olhei para o meu filho pelo que sabia que seria a última vez como pai e filho. Os olhos dele estavam frios, calculistas, completamente alheios ao homem que o segurou nos braços quando nasceu, que ensinou ele a andar de bicicleta, que trabalhou 18 horas por dia para dar a ele todas as oportunidades que agora usava para me destruir. Você vai lembrar dessa conversa pelo resto da vida, Eduardo, disse a ele com uma tranquilidade que me surpreendeu. Quando ficar velho e olhar para trás, vai lembrar do dia que traiu o homem que te deu tudo. Eduardo nem levantou o olhar dos papéis. Tchau, pai. Os documentos da pensão vão chegar pelo correio. Saí daquele escritório, meu escritório, sabendo que tinha acabado de perder não só meu filho, mas também o trabalho da minha vida. Mas enquanto caminhava para o meu carro, algo estranho começou a acontecer no meu peito. A tristeza e humilhação começaram a se transformar em algo mais frio, mais perigoso. Eduardo pensou que tinha me derrotado completamente. Patrícia pensou que tinha conseguido tudo o que queria. Ambos acreditavam que Rogério Duarte era um velho inofensivo que podiam pisar sem consequências. Mas havia algo que não sabiam. Algo que Márcia e eu tínhamos planejado anos atrás, quando ainda esperávamos que nosso filho tivesse honra. Naquela noite, quando cheguei em casa, faria uma ligação que mudaria tudo. Uma ligação que ensinaria a eles o que significava trair um homem que construiu um império, não só com tijolos, mas com inteligência e previsão. Naquela noite, cheguei em casa vazia com o coração partido, mas a mente mais clara do que tinha estado em semanas. Servi um bom uísque da garrafa que Márcia e eu guardávamos para as ocasiões especiais e sentei no escritório onde costumava revisar os contratos mais importantes das nossas empresas. Naquela mesma mesa, 5 anos atrás, Márcia e eu tínhamos tomado uma decisão que na época pareceu exagerada, quase paranoica. Ela me disse numa noite depois de um jantar particularmente tenso com Eduardo e Patrícia: tenho um pressentimento ruim sobre nosso filho. Ele está mudando, e não para melhor. Acho que devemos nos proteger. Achei que era uma reação exagerada de uma mãe preocupada. Agora entendia que Márcia tinha visto o que me recusei a aceitar, que estávamos criando um estranho. Procurei no cofre o envelope lacrado que não abria há 5 anos. Dentro estavam todos os documentos do Plano Márcia, como tínhamos chamado de brincadeira, nunca imaginando que um dia teríamos que realmente usá-lo. Márcia tinha insistido em criar um sistema de proteção patrimonial, que mantivesse uma parte significativa dos nossos ativos protegidos, caso algo desse errado com a família. Não é sobre desconfiar do Eduardo, ela tinha explicado. É sobre proteger o fruto do nosso trabalho, para que seja sempre usado com os valores que ensinamos. Tínhamos contratado o melhor advogado financeiro do Rio, o Dr. Sebastião Lemos, um homem de honra que entendia a importância da discrição e lealdade. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e disquei o número que sabia de cor. Eram 11 da noite, mas Sebastião sempre me disse para ligar a qualquer hora se precisasse ativar o Plano Márcia.
Sebastião, é o Rogério. É hora de executar o plano Márcia. Houve um silêncio do outro lado da linha, e depois a voz profunda do meu advogado de confiança. Rogério, tem certeza absoluta? Uma vez que ativarmos isso, não tem volta. As coisas chegaram realmente tão longe? Contei tudo. A humilhação no velório. Os documentos que me fizeram assinar sob engano. A forma como Eduardo e Patrícia me expulsaram da minha própria empresa como se eu fosse lixo. Tá certo, Rogério. A Márcia me avisou que isso poderia acontecer. Tenho tudo preparado. Amanhã de manhã começamos. O que Eduardo nunca soube é que durante os últimos 10 anos, seguindo o conselho de Sebastião, mantivemos contas bancárias secretas na Suíça e em Luxemburgo. Não era nada ilegal, claro. Eram investimentos legítimos declarados à Receita Federal, mas estruturados através de empresas offshore que só Márcia, Sebastião e eu conhecíamos. Enquanto Eduardo gerenciava as operações diárias das construtoras com as contas operacionais que conhecia, a verdadeira riqueza da família estava protegida em instrumentos financeiros que ele nem sabia que existiam. Mais de 15 milhões de reais em ações, títulos e depósitos a prazo fixo que acumulamos durante décadas de trabalho inteligente e planejamento cuidadoso. Sebastião, cancela todo o acesso do Eduardo às contas operacionais das 3 empresas. Ativa as cláusulas de proteção patrimonial que estabelecemos. Meu advogado já tinha tudo pronto. Durante anos, as empresas tinham operado com uma estrutura legal complexa, onde Eduardo tinha autoridade para as decisões diárias e gerenciamento de projetos. Mas eu mantinha o controle final sobre as finanças principais, através de uma série de holdings que ele desconhecia completamente. Os documentos que me fizeram assinar sob engano davam a ele controle das empresas operacionais, mas ele não fazia ideia de que essas empresas dependiam completamente de empréstimos e garantias bancárias que eu controlava das empresas matrizes. E Sebastião, continuei, sentindo uma calma estranha que não experimentava há semanas, ativa também a cláusula de revogação imediata. Quero que o Eduardo perca acesso a todas as linhas de crédito amanhã, todas as garantias bancárias, todos os fundos operacionais. Sebastião assobiou baixinho do outro lado do telefone. Rogério, isso vai paralisar as 3 empresas em 24 horas. Tem certeza absoluta de que quer ir tão longe? Tenho certeza, Sebastião. Meu filho me tratou como um inimigo. Agora ele vai conhecer o que é ter um inimigo de verdade. Márcia me ensinou que a vingança mais eficaz não é a que machuca mais, mas a que ensina mais. E Eduardo ia aprender uma lição que nunca esqueceria. Às 6 da manhã do dia seguinte começou a operação mais calculada da minha vida. Os bancos receberam ordens de suspender imediatamente todas as linhas de crédito das empresas de Eduardo. Fornecedores que não tinham recebido faturas dos últimos meses receberam notificações legais, exigindo pagamentos imediatos. Funcionários que tinham trabalhado horas extras durante projetos recentes foram informados que os salários estavam atrasados devido a problemas temporários de fluxo de caixa. As contas que Eduardo pensava controlar foram congeladas por auditorias de rotina que podiam durar semanas. Em menos de 12 horas, meu filho passou de se sentir dono de um império a descobrir que era gerente de 3 empresas falidas. A primeira ligação veio às 3 da tarde. Era Eduardo. E pela primeira vez em anos, a voz dele soava desesperada. Pai, o que está acontecendo? Os bancos dizem que as contas estão bloqueadas. Fornecedores estão exigindo pagamentos que não podemos fazer. Funcionários estão pedindo os salários. A voz dele tinha aquela nota de pânico que lembrei de quando era criança, e tinha quebrado algo valioso. O que está acontecendo, Eduardo? O que está acontecendo é o que a Márcia e eu planejamos anos atrás quando ainda tínhamos esperança de que nosso filho fosse um homem de honra. Houve um longo silêncio do outro lado. Depois, do que você está falando, pai? Que plano? O plano que fizemos quando percebemos que estávamos criando um estranho. Pai, por favor, podemos resolver isso. Podemos conversar como adultos agora. Sim. Ele soava como a criança que costumava pedir desculpas quando quebrava algo jogando bola no quintal.
Conversar como adultos? Como conversamos quando me expulsou do velório da minha esposa? Como conversamos quando roubou minha empresa sob engano? Como conversamos quando sua esposa me insultou no meu próprio escritório? Eduardo começou a chorar do outro lado do telefone. Era a primeira vez que o ouvia chorar desde os 12 anos. Pai, Patrícia está grávida. Temos responsabilidades. Você não pode destruir tudo por uma briga de família. Uma briga de família? Tinham destruído minha dignidade. Tinham pisoteado a memória de Márcia. Tinham transformado 30 anos de trabalho numa humilhação pública. Eduardo, me escuta bem porque vou te dizer só uma vez. Nos próximos dias, vai descobrir que não sabe nada sobre as empresas que pensava controlar. Vai descobrir que não entende nada sobre a riqueza que pensava ter herdado. E vai descobrir que trair sua família tem consequências que vão muito além do que sua mente limitada consegue imaginar. Desliguei o telefone e servi outro uísque. Lá fora, o Rio continuava sua vida normal, sem saber que numa casa no subúrbio, um homem de 61 anos acabava de declarar guerra ao próprio filho. Uma guerra que começou com humilhação e lágrimas, mas terminaria com justiça e dignidade recuperada. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Márcia, dormi profundamente. Sonhei com minha esposa jovem, com o dia que nos conhecemos naquele pequeno escritório onde ela trabalhava como secretária. No sonho, ela sorria para mim e dizia: Rogério, sempre soube que você era um homem de honra. Não deixa ninguém, nem mesmo nosso filho, fazer você esquecer quem é. Acordei com uma clareza mental que não sentia há meses. Eduardo tinha cometido o maior erro da vida dele. Tinha subestimado o homem que o criou, que construiu um império do nada, que sobreviveu a crises econômicas que teriam destruído empresários menos inteligentes. Agora ele ia aprender que experiência e paciência sempre vencem arrogância e pressa. E Patrícia ia descobrir que tinha apostado no cavalo errado nessa corrida. 6 meses depois daquela ligação que mudou tudo, estava parado em frente ao terreno onde íamos construir as primeiras 50 casas da Fundação Márcia Duarte. Era um lote de 5 hectares no mesmo bairro onde Márcia tinha crescido, numa casa humilde com os pais trabalhadores. O sol da manhã iluminava o espaço vazio que logo estaria cheio de risadas de crianças, com famílias que finalmente teriam uma casa decente, com esperança real para pessoas que trabalharam a vida toda sem conseguir acessar a casa própria. Com os 25 milhões de reais que mantive protegidos da ganância do meu filho, criei a fundação mais ambiciosa do estado no setor de habitação social. Cada real que Eduardo pensou que ia herdar se transformaria em tijolos e esperança para famílias que realmente mereciam. Ao meu lado estava Sebastião Lemos, meu advogado de confiança, revisando os planos finais do projeto. Rogério, ele me disse com aquele sorriso satisfeito reservado para os triunfos legais mais elegantes. Acho que a Márcia estaria orgulhosa do que você está fazendo. Transformar a traição do Eduardo em esperança para 50 famílias é a vingança mais poética que vi em 30 anos de carreira. Ele tinha razão. Cada casa que construíssemos seria um monumento à memória de Márcia, mas também uma lição para o meu filho sobre o que realmente significa honrar os pais. Enquanto ele caía na ruína por causa da própria ganância, eu estava construindo um legado que duraria gerações. As primeiras famílias beneficiadas já tinham sido selecionadas através de um processo rigoroso que Márcia teria aprovado completamente. Eram famílias trabalhadoras do Rio. Uma enfermeira solteira com 2 crianças que vivia num apartamento minúsculo há 10 anos, um casal de professores que pagava mais de 60% da renda em aluguel, um pedreiro viúvo com 3 filhas que perdeu a casa durante a crise econômica de 2008. Pessoas honestas que trabalhavam duro, mas o mercado imobiliário tinha deixado sem oportunidades. Cada família que recebe uma casa vai conhecer a história da Márcia, disse para os arquitetos e assistentes sociais, gerenciando o projeto. Vão saber que essa casa é possível por causa do amor de uma mulher extraordinária e da honra de um homem que não se deixou derrotar pela traição. Enquanto planejávamos a fundação, Eduardo tinha caído na falência em tempo recorde.
sem acesso às contas reais, sem as garantias bancárias que eu controlava, sem entender a estrutura financeira complexa que sustentava as empresas, ele tentou gerenciar 3 construtoras com a experiência de uma criança brincando de blocos de montar. Os projetos pararam. Funcionários foram embora buscar trabalho em outras empresas. Fornecedores processaram por atrasos de pagamento. Em 6 meses, as empresas que construí durante 30 anos desmoronaram como castelos de cartas sob o gerenciamento incompetente do meu filho. Patrícia, que acreditou ter casado com um milionário, descobriu que apostou o futuro num homem que nem sabia ler um balanço contábil. O primeiro vestido de marca que tive que devolver porque não tinham como pagar deve ter sido um choque e tanto para ela. A primeira vez que vi Eduardo depois daquela ligação foi no centro do Rio, 3 meses após o colapso das empresas. Ele estava sentado num banco de praça, usando roupas que reconheci como as que usava para trabalhar nos canteiros quando era jovem, mas agora amarrotadas e manchadas. Tinha um boné no chão com algumas moedas e um papelão que dizia: "Procuro trabalho. Tenho experiência em construção." A barba longa e descuidada, os olhos fundos, as mãos sujas. Era difícil reconhecer naquele homem o executivo arrogante que me expulsou do meu próprio escritório poucos meses atrás. Me aproximei devagar, sentindo uma mistura estranha de tristeza e satisfação. "Eduardo", disse baixinho. Quando levantou o olhar e me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas imediatamente. "Pai", ele me disse com uma voz quebrada que não ouvia desde criança. "Me perdoa, por favor, me perdoa. Não sabia o que estava fazendo." Ele se levantou desajeitadamente, e por um momento achei que ia me abraçar como fazia quando era pequeno e tinha feito algo errado. Mas não fiz isso. Não porque não sentisse amor por ele, mas porque algumas lições só se aprendem quando machucam o suficiente. "Onde está a Patrícia?" perguntei. "Foi embora quando o dinheiro acabou. Levou o bebê. Disse que não podia criar um filho com um perdedor." "O bebê? Meu neto? Que nunca conheceria o avô por causa da ganância dos pais?" Tirei a carteira e dei a ele R$ 200. "Isso é mais do que você me ofereceu quando me expulsou da minha empresa, filho." Eduardo pegou o dinheiro com as mãos trêmulas. "Pai, tem alguma forma de consertar isso? Alguma forma de voltarmos a ser uma família?" Olhei para ele por alguns segundos, vendo nos olhos dele o desespero genuíno de alguém que perdeu tudo por causa da própria estupidez. "Eduardo, tem coisas que não têm conserto. Tem traições que não têm perdão. Você decidiu que eu não valia nada. Agora tem que viver com as consequências dessa decisão." As lágrimas dele caíram na calçada, enquanto turistas passavam por nós sem entender o drama que se desenrolava entre um pai e um filho. "Mas vou te dizer uma coisa", continuei, "e quero que lembre disso pro resto da vida. O dinheiro que pensou que ia herdar está construindo casas para pessoas que realmente merecem. Cada tijolo dessas casas leva o nome da sua mãe. Cada família sorrindo nessas casas é minha vingança mais doce." Eduardo cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava desde criança. "Pai, a mãe não ia querer isso. Ela ia querer que fôssemos uma família." "Você tem razão, Eduardo. Sua mãe ia querer que fôssemos uma família. Mas você decidiu que ser rico era mais importante que ser filho dela. Agora vive com essa decisão." Me afastei sem olhar para trás, deixando ele chorando naquele banco. Hoje, um ano depois da morte de Márcia, a Fundação Márcia Duarte construiu 200 casas em 4 bairros do Rio. Cada casa tem uma placa que diz: "Construída com amor em memória de Márcia Duarte, 1961 a 2022. Uma mulher extraordinária que acreditou na dignidade do trabalho e no poder do amor verdadeiro." Crianças brincam nos quintais que projetamos pensando nas tardes que Márcia e eu passamos vendo Eduardo correr pelo nosso jardim. Mães estendem roupas nos varais que instalamos, lembrando as manhãs que Márcia cantava enquanto estendia nossas roupas no sol. Cada detalhe dessas casas está cheio de memórias felizes, de amor verdadeiro, da vida que construímos juntos por 32 anos. Eduardo mora num abrigo municipal.
Às vezes recebo informações sobre ele através de conhecidos, que está trabalhando em bicos, que está tentando largar o álcool, que pergunta sobre mim, mas não tem coragem de se aproximar. Patrícia se casou com um empresário mais velho, um homem que pode dar a ela a vida de luxo que sempre quis. Meu neto vai crescer chamando outro homem de avô, sem nunca conhecer as histórias que Márcia e eu teríamos compartilhado com ele. Tem noites que dói pensar nisso, que meu sangue está crescendo sem conhecer o avô que teria dado a vida por ele. Mas depois lembro dos rostos das crianças brincando nas casas da fundação, e entendo que algumas perdas são necessárias para coisas maiores nascerem. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa, se a justiça que busquei foi severa demais, se Márcia teria aprovado a forma como lidei com a traição do nosso filho. Mas depois vejo as famílias sorrindo nas casas novas. Leio as cartas de agradecimento que recebo toda semana. Caminho pelos bairros onde antes havia pobreza, e agora há esperança. E sei que Márcia estaria orgulhosa. Cada tijolo é uma oração. Cada casa é um milagre. Cada família feliz é prova de que o amor verdadeiro nunca morre. Só se transforma. Eduardo escolheu a ganância acima da família. Eu escolhi a honra acima do sangue. E embora doa, sei que tomei a decisão certa. Hoje tenho 62 anos e aprendi algo que machuca. Mas é verdade. Às vezes a família de sangue nos decepciona. Mas a família que escolhemos, a família que construímos com nossos valores e nossas ações, essa nunca nos trai. As 200 famílias morando nas casas da Fundação Márcia são meus verdadeiros descendentes. As crianças crescendo naqueles quintais são meus verdadeiros netos. As mães que me abençoam quando passo pelos bairros são minhas verdadeiras filhas. Eduardo perdeu um pai, mas eu ganhei uma família inteira de pessoas que entendem o valor do trabalho honesto e do amor verdadeiro. O que você teria feito no meu lugar? Teria perdoado um filho que te humilhou no momento mais doloroso da vida? Ou teria buscado justiça mesmo que machucasse na alma? Se essa história mexeu com algo dentro de você, conta pra gente sua opinião nos comentários. Dá like se acredita que a justiça chegou como tinha que chegar. E se inscreve porque todo dia tem uma história nova que pode mudar sua vida. Histórias de pessoas comuns enfrentando traições extraordinárias e encontrando força para seguir em frente. Mas a história não acabou. Porque a vida nunca é tão simples quanto queremos acreditar. E as feridas que nossos próprios filhos abrem às vezes demoram mais para cicatrizar do que imaginamos. 2 anos depois daquele encontro no banco da praça, numa manhã de sábado comum, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Era uma voz feminina jovem, nervosa. Senhor Rogério Duarte, meu nome é Júlia. Sou assistente social do Centro de Recuperação Nova Esperança. Meu coração disparou. Sim, sou eu. Aconteceu algo? É sobre seu filho, Eduardo Duarte. Ele está internado aqui há 3 meses. Está em recuperação de dependência química e alcoolismo. Pediu que eu ligasse para o senhor. Dependência química? Meu filho tinha caído ainda mais baixo do que imaginei? Como ele está? Perguntei antes de conseguir me controlar. Ele está melhor agora, senhor. Está limpo há 2 meses e meio. Tem participado das terapias e está trabalhando na marcenaria do centro. Mas precisa muito falar com o senhor. Diz que não consegue seguir em frente sem pedir perdão pessoalmente. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo aquela mistura de amor e dor que só pais de filhos perdidos conhecem. Onde fica esse centro? 1 semana depois, estava dirigindo até Petrópolis, onde o Centro de Recuperação Nova Esperança ficava numa fazenda isolada nas montanhas. Durante todo o caminho, briguei comigo mesmo. Será que devia dar essa chance pro Eduardo? Será que não era só mais uma manipulação? Mas a voz de Márcia ecoava na minha mente. Cuida do nosso filho, Rogério. Não importa o que aconteça, ele é nosso filho. O centro era simples, mas digno. Uma casa grande cercada de jardins, onde ex-dependentes aprendiam ofícios enquanto se recuperavam. A assistente social Júlia me recebeu com um sorriso gentil. Seu filho tem trabalhado muito duro, senhor Duarte. É um dos internos mais dedicados que já passaram por aqui.
Me levou até a marcenaria, onde homens de todas as idades trabalhavam em móveis de madeira. E lá estava Eduardo, mais magro que da última vez, mas com os olhos limpos pela primeira vez em anos. Quando me viu, largou a ferramenta que segurava e ficou parado, como se não acreditasse que eu tinha vindo. Pai, ele disse simplesmente. Nos sentamos num banco do jardim, sob uma árvore velha que me lembrou do jardim que Márcia plantou na nossa casa. Por longos minutos nenhum de nós disse nada. Só ficamos ali, pai e filho, separados por anos de traição, mas unidos por 37 anos de história. Não vim aqui para te perdoar, Eduardo, disse finalmente. Vim porque sua mãe me faria vir, porque apesar de tudo você continua sendo nosso filho. Eduardo assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Eu sei, pai. Não espero perdão. Não mereço. Só queria que soubesse que finalmente entendi. Entendeu o quê? Que você e a mãe me deram tudo. E eu joguei fora por ganância, por orgulho, por me deixar influenciar pela pessoa errada. Aqui na terapia, me fizeram escrever tudo o que fiz de errado. Precisei de 60 páginas, pai. 60 páginas para listar todas as vezes que traí o amor de vocês. Olhei para o meu filho e vi pela primeira vez em anos, não o homem arrogante que me humilhou, mas o menino que segurei nos braços quando nasceu. O que você vai fazer quando sair daqui? Júlia está me ajudando a conseguir trabalho numa marcenaria em São Gonçalo. Salário mínimo, mas é honesto. Quero reconstruir minha vida do zero, do jeito que você fez quando era jovem. Sem atalhos, sem mentiras, sem usar o nome da família. E a Patrícia? O bebê? Eduardo respirou fundo. Ela não quer que eu veja meu filho. Disse que não sou exemplo para ninguém. E ela está certa. Não, disse firmemente. Ela não está certa. Você errou, Eduardo. Errou feio, de um jeito que me machucou mais do que qualquer coisa na vida. Mas um homem que reconhece os erros e trabalha para mudar não deixa de ser exemplo. Só se torna um exemplo diferente. Eduardo me olhou com surpresa. Você está dizendo que... Não estou dizendo nada. Cortei. Só estou dizendo que sua mãe acreditava que pessoas podem mudar. E se ela acreditava, quem sou eu para não dar pelo menos uma chance de você provar? Passei a visitar Eduardo todo sábado durante os próximos 6 meses. Conversávamos sobre tudo, sobre Márcia, sobre os erros dele, sobre as escolhas que fazemos na vida. Lentamente, fui reconhecendo nele fragmentos do menino que criamos. Quando ele saiu do centro, consegui para ele um emprego na marcenaria de um amigo. Não fiz favores, deixei claro. Ele teria que provar seu valor com trabalho, não com o sobrenome. Eduardo aceitou sem reclamar. Hoje, 3 anos depois da morte de Márcia, Eduardo mora num apartamento simples em São Gonçalo. Trabalha 6 dias por semana na marcenaria. E todo domingo vem almoçar comigo. Não voltamos a ser o que éramos. Isso nunca vai ser possível. Mas estamos construindo algo novo. Algo mais honesto, baseado em respeito conquistado e não em sangue obrigatório. Ele trabalha como voluntário na Fundação Márcia Duarte aos sábados, ajudando nas reformas das casas, ensinando marcenaria para os jovens dos bairros. Não recebe salário, não pede reconhecimento. Faz porque quer honrar a memória da mãe da única forma que ainda pode, servindo. A fundação agora construiu 300 casas. Eduardo conhece a história de cada família. Às vezes o vejo conversando com as crianças, ensinando elas a trabalhar com madeira, e vejo nos olhos dele o arrependimento genuíno de quem entende o que perdeu. Patrícia eventualmente permitiu que ele visse o filho, Miguel, meu neto. Uma vez por mês, aos domingos, Miguel vem almoçar conosco. Tem 5 anos agora, os olhos de Márcia, e a risada que me faz lembrar de quando Eduardo era criança. Não digo pro menino que sou o avô. Patrícia não quer confundir ele. Mas ele me chama de seu Rogério e me pergunta sobre construção, sobre madeira, sobre as histórias da vovó Márcia, que nunca conheceu. Eduardo ainda tenta ganhar a guarda compartilhada. Trabalha duro, economiza cada centavo, mora num lugar simples mas limpo. Faz terapia toda semana. Está provando dia após dia que pessoas podem mudar. Eu não perdoei completamente.
Não sei se algum dia vou conseguir. A humilhação do velório, a traição, as mentiras, essas cicatrizes vão ficar para sempre. Mas aprendi que perdão e reconciliação são coisas diferentes. Perdão é sobre o passado. Reconciliação é sobre o futuro. E talvez, só talvez, possamos construir um futuro novo sobre as ruínas do passado. Hoje, sentado no jardim que Márcia plantou, vendo Eduardo brincar com Miguel entre as rosas brancas, penso em tudo que passamos. A traição quase me destruiu. A vingança me deu justiça, mas não paz. Foi só quando decidi dar uma chance mínima para o arrependimento genuíno que encontrei algo parecido com cura. Márcia me ensinou que construir é sempre melhor que destruir, que amor é mais forte que ódio, que justiça sem misericórdia vira só crueldade. Não significa que Eduardo voltou a ser meu filho como antes. Isso morreu naquele velório e nunca vai ressuscitar. Mas significa que talvez, com muito trabalho, muita dor, muita honestidade, possamos construir algo novo. Algo menor, mais frágil, mais verdadeiro. Como as casas da fundação, feitas tijolo por tijolo, com paciência, com amor, com trabalho honesto. A vida não é um conto de fadas onde tudo se resolve com um abraço. É complicada, dolorosa, cheia de cinzas. Mas às vezes, das cinzas da traição mais profunda pode nascer algo inesperado. Não um final feliz, mas talvez um recomeço possível. E por Márcia, pela memória do amor que construímos juntos por 32 anos, por tudo que ela acreditava sobre redenção e segunda chances, talvez isso seja suficiente.